Norton, agora a sua primeira manifestação como presidente, de volta ao comando do Alvinegro do Estreito, o que você gostaria de dizer? E agora a sua primeira manifestação oficial ao torcedor do Figueirense nessa sua volta. Primeiramente, agradecer a confiança e o apoio, não só do conjunto de conselheiros do Figueirense Futebol Clube, a quem coube definir hoje, praticamente por aclamação, a eleição da chapa Coração Alvinegro para trabalhar junto ao Conselho Administrativo. Mas também agradecer a confiança que recebemos também, o apoio da imensa torcida do Figueirense, pelas manifestações recebidas na rua, nos telefonemas, nos WhatsApps, nas mídias sociais. Realmente acompanhamos e vimos o quanto é importante a torcida do Figueirense Futebol Clube, a sua pujança, a sua grandeza, e é por ela, né? E por essa instituição que completa o ano que vem 100 anos de vida que nós vamos trabalhar. E trabalhar de forma irmanada. Esse foi a tônica do nosso discurso hoje, das nossas palavras, logo ao encerramento da votação, e trabalhar de forma integrada com os poderes constituídos do Figueirense Futebol Clube, pelo estabelecimento de uma política adequada de relacionamento entre o Figueirense Futebol Clube, o seu quadro associativo e os torcedores do Figueirense Futebol Clube. Vamos trabalhar incansavelmente pelo saneamento financeiro do Figueirense Futebol Clube, e quando digo trabalhar incansavelmente pelo saneamento financeiro do Figueirense, pela reorganização administrativa do Figueirense, pela modernização do seu patrimônio imobiliário, pela recuperação no primeiro momento e a modernização no segundo momento, vamos trabalhar por uma administração moderna, eu diria assim, organizada e transparente ao longo de toda nosso processo de gestão. Queremos realmente agradecer o apoio de todos. Queremos, desde já, nos prontificar a ouvir sugestões, saber escutar as críticas, mas trabalhar, sobretudo, pelo engrandecimento do Figueirense Futebol Clube, fazê-lo voltar àquele lugar de destaque no cenário do futebol, não só o futebol estadual, mas o futebol nacional. Trabalhar incansavelmente também, não poderia deixar de ser, o Figueirense é futebol, trabalhar e pela uma retomada dos investimentos na formação de atletas, que sempre pautou a nossa participação aqui no Figueirense Futebol Clube, em épocas passadas, ao lado da Figueirense Participações, revelar novos jogadores e preparar o clube para isso, né? E também fazer em todas as divisões, desde a base até a equipe principal de profissionais, fazer equipes competitivas, equipes vitoriosas, exitosas no cenário do futebol estadual e nacional. Esse é o grande propósito e não poderia deixar de ser. Não poderia deixar de dizer que no aproximar das comemorações do centenário do Figueirense no próximo ano, estaremos trabalhando para fazer desta data, desse momento, um momento verdadeiramente encantado para o Figueirense, né? Um momento que certamente, além dos 100 anos, da comemoração dos 100 anos, queremos fazer coincidir esse momento já com os resultados de uma gestão, já demonstrando um saneamento financeiro do Figueirense Futebol Clube, já demonstrando uma administração administrativa modernizada em atenção e aos interesses do associado, dos torcedores do Figueirense Futebol Clube, trabalhar incansavelmente pelo crescimento do Figueirense Futebol Clube e, repito, dentro de um processo de união e de engajamento de todos os poderes constituídos do Figueirense Futebol Clube. Só assim seremos fortes. Só assim haveremos realmente de suplantar esse momento de imensa dificuldade, mas que juntos, no passado já fizemos assim, irmanados e com muito trabalho, com muita determinação, conseguimos suplantar obstáculos que se apresentavam como intransponíveis, mas foi possível sim, foi possível suplantar e certamente, todos juntos, um grupo que hoje é eleito, é chapa eleita, a chapa Coração Alvinegro, que, se me permitem, eu gostaria de destacar o nome dos colegas que a integram, o meu colega, irmão
companheiro de luta, José Tadeu da Cruz, que será o nosso primeiro vice, a nossa colega Vera Lúcia Rodrigues, outra grande companheira, baluarte histórica no Figueirense Futebol Clube, a nossa segunda vice-presidente, Antônio Miranda, um dos articuladores, um dos incentivadores para essa nossa volta ao Conselho Administrativo de Figueirense, estará nos ajudando junto ao Conselho Administrativo como terceiro vice-presidente, e a nossa colega também de uma família histórica dentro do Figueirense, que é a família Aviaras, Consuela Aviaras, que fará também os trabalhos de secretária-geral do Conselho Administrativo. Então, era isso, gente. Num primeiro momento, eu sei que temos muitos trabalhos, muita coisa a resolver, muita coisa a trabalhar. Amanhã já estaremos no clube cedo, trabalhando e conhecendo mais ainda algumas informações das diferentes áreas de gestão do clube, a área administrativa, a área financeira, a área operacional do clube, o futebol profissional, o futebol amador. Vamos ter os contatos amanhã, ao longo desta semana, né, com os funcionários que trabalham, dirigentes, funcionários que trabalham já nessas áreas que eu acabo de nominar. Presidente, o senhor já tem um plano para tentar diminuir esse rombo de 160 milhões de dívidas, segundo a última auditoria? O que nós podemos dizer é que nós vamos, após o conhecimento das informações mais a miúdo, mais detalhada, conhecer qual é esse montante financeiro que precisamos trabalhar, mas o nosso propósito é o da implementação de um plano de saneamento financeiro, obviamente contando com o aporte, com o incremento de novos recursos, de novas receitas que possam fazer frente a esse esforço de quitação de dívidas, de débitos passados, de débitos pretéritos, obviamente todos eles, primeiramente, reconhecidos e consolidados pelo Conselho Fiscal do Figueirense. Ou seja, esse primeiro momento nosso vai ser um momento de identificação, de conhecimento da realidade, dos números, né? Muito se fala em valores, né? Mas a gente precisa conhecer um pouco mais disso e vamos, a partir da manhã, com a participação do José Tadeu da Cruz, que dentro do Conselho Administrativo vai ter uma missão mais voltada às questões financeiras, junto com a presidência e os demais colegas, mas vamos fazer isso. Essa semana, a próxima, outra, quem sabe esse primeiro mês, seja um mês de identificação, de conhecimento das informações e da realidade do Figueirense em todas as suas áreas de atuação. Como é que o senhor resume o processo eleitoral que foi realizado depois de um primeiro momento onde, segundo o próprio grupo, se teve uma resistência dentro do Conselho Deliberativo do Figueirense? De que forma o senhor resume todo esse processo até a eleição? Eu resumo como um processo democrático, né, em que as pessoas têm realmente o direito de se manifestar, de expor o seu pensamento, e o Figueirense tem isso, né? A gente respeita, todos nós estamos remando para o mesmo caminho, para o mesmo rumo, né? E, obviamente, que acabou sendo um processo bastante interessante, com quase aclamação, é isso? Foi aclamação, né? Então, foi uma decisão interessante do Conselho que mostra, a partir desse gesto, a partir da decisão desta noite, que nós vamos realmente trabalhar todos irmanados em união, todos os poderes constituídos do Figueirense Futebol Clube, obviamente com o apoio de todo o quadro associativo, com o apoio de todo o conjunto de torcedores, ou seja, dessa que é a maior e mais vibrante torcida do estado de Santa Catarina, a torcida alvinegra. Quando decidiram lançar a chapa Coração Alvinegro, vocês imaginavam um engajamento tão grande, um torcedor clamando tanto pela volta de vocês aqui ao Figueira? Olha, nós sabíamos que tínhamos um passado, uma experiência que as pessoas, ao nos encontrarem na rua, sempre relembravam, poxa, quando vão voltar, quando não vão voltar, né? Ou melhor dizendo, quando vão voltar. E nós, obviamente, que esperamos um momento adequado, um momento necessário para isso, e a oportunidade chegou, né? A situação do Figueirense, que eu gostaria de destacar aqui, também a própria condução do presidente Francisco de Assis Filho nesse processo todo, né? Nós tivemos, desde setembro do ano passado, algumas reuniões com o presidente Francisco. Ali começamos a tomar conhecimento da situação do Figueirense Futebol Clube. Ali passamos a realmente, quem sabe, a formatar um processo de retorno para colaborar com o Figueirense Futebol Clube. Tivemos e vamos ter cada vez mais
a participação e o apoio do ex-presidente Paulo Prisco Paraíso, que hipotecou o seu apoio à nossa chapa, hipotecou não a chapa, hoje posso dizer que o Paulo, até pelo seu discurso, hipotecou o seu apoio, a sua solidariedade, a sua vontade de trabalhar irmanados conosco nesse processo que é o processo de resgate do nome, da imagem, da história e da tradição do Figueirense Futebol Clube. E o Paulo, pelo seu conhecimento, pela sua atividade profissional no mercado financeiro e empresarial, certamente será muito importante, né, para que o Figueirense também busque recursos alternativos e capte novos investimentos no mercado para se juntar a todo esse esforço de recuperação financeira do Figueirense Futebol Clube. Presidente, qual a decisão mais importante que o senhor tem planejada para esse momento, disputada agora assumindo o Figueirense? Olha, a primeira posição nossa, já a partir da manhã, é aquilo que eu falei anteriormente, é conhecer, né, a realidade do clube em todas as suas diferentes áreas de atuação e junto com a equipe já esboçar o que será esse plano, né? Já está esboçado, começar a implementar esse plano de saneamento financeiro do Figueirense Futebol Clube, que haverá de ter a participação no segundo momento já da empresa Figueirense Limitada, já com a participação, com a estruturação que o Paulo e sua equipe também deverá estar efetuando, nos ajudando, né? Com certeza nós haveremos de juntos, repito, suplantar esse momento de dificuldade que o clube vivencia. O senhor cita essa participação importante e decisiva a partir de agora do Paulo Prisco Paraíso. Legalmente, por exemplo, como um presidente da Figueirense Limitada, é algo a ser debatido de imediato e é essa a ideia de fato? O Paulo vai nos ajudar no processo empresarial do clube. Essa foi a tônica também da sua manifestação hoje, buscando captar novos investidores, sócios para a empresa. Capitais esforços esses que vão ser de grande valia nesse momento que nós implementarmos de forma conjunta esse plano de saneamento financeiro do Figueirense. Olha, só para a gente entender um pouco mais, né, nesse trabalho que o Paulo Prisco já se colocou à disposição para ajudar, para estar nessa retomada do Figueirense, nesse trabalho inicial, ele pretende fazer algum investimento da parte financeira ou vai, pelo menos no primeiro momento, se não na parte financeira, usar o nome Paulo Prisco Paraíso como o nome que tem para trazer parceiros para o clube? Por aí, acho que o Paulo, pelo conhecimento que tem do mercado financeiro, pela sua experiência passada na Figueirense Participações, haverá de ser de grande importância nessa prospecção de potenciais investidores para o Figueirense Futebol Clube, nessa etapa que começa uma nova caminhada a partir de hoje. Presidente, se o senhor pudesse dar um recado agora, deixar um recado para cada torcedor alvinegro, o que o senhor poderia falar nesse momento? Acreditar cada vez mais na pujança, na grandeza do Figueirense Futebol Clube, acreditar que unidos, dirigentes, poderes constituídos do Figueirense Futebol Clube e a grande torcida, o Figueirense com certeza, com a participação, o apoio e a integração de todos, voltará a ser com certeza a maior agremiação esportiva de Santa Catarina, se já o é, mas em termos de resultados, em termos de conquistas, em termos de êxitos, tanto no futebol estadual como no futebol nacional. E é isso que o torcedor precisa realmente saber e se conscientizar da sua importância nesse processo, nessa arrancada, nesse momento que passamos a vivenciar de hoje. O torcedor do Figueirense sempre esteve presente nos momentos difíceis do clube, né? Eu gostaria de lembrar recentemente o jogo do Bragantino, né? É um exemplo que nós não podemos esquecer. O torcedor lotou o estádio, acreditou, mesmo num resultado adverso, né, mostrou o que é a grandeza, da torcida do Figueirense em momentos difíceis. Então, a torcida do Figueirense certamente terá aqui do lado da gestão do clube todo o apoio, toda a vontade de poder trabalhar juntos, irmanados na busca de soluções para esse momento difícil do Figueirense Futebol Clube, que será suplantado, repito, com muita integração e muita união.